Fábio, como é que é o Centrão? Como é que funciona o Centrão nos Estados Unidos, tá? Vamos lá, vou tentar mostrar aqui para vocês aqui como é que está funcionando o Centrão nos Estados Unidos. Claro que tem um Centrão, e a gente vai tentar deixar bem claro para você hoje o Centrão dos Estados Unidos, que muitas pessoas não entendem, e eu sei, a política americana não é todo mundo que segue a política americana, né? Então, existem pessoas que não entendem, né? Então, algumas coisas eu já expliquei para vocês, vou só reafirmar aqui. Você tem a linha, né, do meio, você tem a esquerda desse lado, e você tem a direita desse lado, né? Aqui seria o presidente Bolsonaro, seria o Trump, seria o Milley, seria o Bukele, né? São as pessoas da direita ali, os antissistema. E no lado esquerdo você tem todo esse lixo, que é Lula, Biden e Kamala, e todo esse lixo da esquerda, Putin, todos os lixos que você conhece, tá? São esquerda e direita. Só que nós estamos falando de Estados Unidos, tá? Então, nos Estados Unidos, nós temos aqui o presidente Donald Trump, e você tem aqui, no caso, seria a Kamala Harris, né? Que seria a esquerda hoje americana. E aí você tem o que a gente pode dizer que é o meio, né? O centro. O centro está aqui. Então você tem o centro. Então, o que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos só tem dois partidos. Você tem o republicano e você tem o democrata, né? Basicamente é isso. Fábio, tem os outros partidos? Tem, mas esses partidos não contam para nada. Então, no final do dia, os partidos pequenos, por exemplo, o Bernie Sanders, que é um socialista, ele está indo por independente. Independente cai nos democratas porque não é um socialista. Entendeu? Mais ou menos isso. O libertário, ele cai pro lado dos republicanos, porque o libertário é de direita. Então você tem os, que a gente fala, né, no caso aqui, os republicanos, né, desse lado do meio para cá, e você tem os democratas, né, que são desse lado para cá. Os democratas, né? Tá assim. Aí você tem o centrão. O centrão, ele tá mais ou menos assim, tá? O centrão, ele é assim. Então, o centrão nos Estados Unidos, você tem aqui, ó, centrão, você tem centrão, né? O centrão nos Estados Unidos, centro-direita tá dentro do republicano, centro-esquerda tá dentro dos democratas. E esses aqui são o que a gente chama de rhino. Quer dizer, Rhino, que é republicano só de nome, e Dino, o democrata só de nome. Ou seja, o cara é um democrata, mas ele vota às vezes contra o democrata. O cara é republicano, mas vota às vezes contra o republicano. Então são essa gente. Fábio, exemplo aí dos Rhinos. O Mitt Romney era um grande Rhino, né? Os Bush são os grandes Rhinos. Toda essa gente que é anti-Trump, mas eles estão dentro do partido republicano. O que eles podem dizer que são os dinos? Eles estão chamando a Tulsi Gabbard de dino, que era democrata só de nome, o próprio o Kennedy dino, e etc e tal, só de nome. Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger seria um rhino. O Arnold Schwarzenegger é um republicano só de nome, ele é casado com uma Kennedy, ele se casou com uma pessoa totalmente de esquerda, mas ele se diz de direita. Então nós temos isso aqui. No Brasil, você tem a direita separada do centrão. Nos Estados Unidos, o centrão está dentro dos partidos. Tá bem claro, tá lá dentro. Então existe o centrão. Existe o centrão. Esse é o primeiro ponto. E aí o que acontece? Para vocês entenderem agora o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Então você tem a linha, você tem a esquerda, no caso, né? A Kamala, o Lula, que é a esquerda. Você tem aqui o Trump, o Bolsonaro, na direita. E aqui você tem o centrão. Então o que acontece? Está assim, né? Hoje nós temos 53 senadores desse lado e nós temos 47 senadores desse lado. Então, você tem a maioria republicana, porque são 100 senadores, e desse lado. Só que desses 53 senadores, nós acreditamos que você tem ali mais ou menos uns 3 que são questionáveis, rhinos. Entendeu? Então, esses rhinos, eles podem votar com esses aqui. Se esses rhinos votarem aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 50 a 50, né? A gente vai ter 50 a 50. Isso é bom? Para mim, bom seria se todos votassem com a direita, mas os rhinos vão votar contra. Se nós tivermos 50 a 50, o vice-presidente, no caso o J.D. Vance, ele é o voto de desempate. Então, e nós seríamos 51 e conseguiríamos aprovar leis, conseguimos aprovar várias coisas. Agora, tem um problema. Qual é o problema que não está tão bom assim para o presidente Donald Trump? Para apontar os candidatos,
você tem os candidatos para serem apontados, você precisa, para apontar o candidato, você precisaria 50. Né? Se você tem 50, o número é 51, né? Você tem 51, os candidatos passam. Então, o Trump está escolhendo a Tulsi Gabbard, ela terá de ser aprovada para o Senado. O Trump está escolhendo o Kennedy, terá de ser aprovado para o Senado. Todas essas escolhas para o gabinete são ministros, todos os ministros nos Estados Unidos são aprovados pelo Senado, né? Então você tem que ter a maioria simples. E então essas pessoas podem ser aprovadas, entendeu? O único problema que está tendo agora é o Kennedy e o Gaetz, o nome dele é meio estranho, o cara que é o PGR, ou AG aqui nos Estados Unidos. Esses são os dois que vai ter muita dificuldade para passar. Eu acredito que vão passar, mas o presidente Donald Trump está fazendo o seguinte, existe uma lei nos Estados Unidos que se o Congresso, o Senado tiver em recesso, então ele pode indicar essas pessoas sem o voto do Senado. Então o presidente Donald Trump ele pode forçar isso aí se ele vê que não tem voto suficiente. Por exemplo, no Senado, o que aconteceu? Nós queríamos o Rick Scott como o presidente do Senado, como a liderança da maioria. O que aconteceu? Não conseguimos. Eles votaram de forma secreta e colocaram quem? Eles colocaram o Toomey como presidente do Senado. Ele não é anti-Trump, mas ele não é tão fiel ao Trump como seria o Rick Scott. Então nós temos agora um presidente, digamos assim, um chefe da maioria que ele não era aquele que o Trump queria. Só para você ter uma ideia. Não, mas o Trump não fez negociação com o Centrão. Como que o Trump não fez negociação com o Centrão? O Trump agora no Senado, ele não tem o líder que ele queria. Ele queria o Rick Scott, nós temos o Toomey. Então já tem algo diferente. Entendeu? Já tem algo. Agora, para nós, aqui, a gente tem medo do seguinte, desses republicanos não quiserem votar em favor às indicações do presidente Donald Trump. Eu acho que vai passar, mas vai ser mais difícil o Gaetz e vai ser mais difícil o Kennedy. O resto eu acho que passa fácil. O problema vai ser leis. As leis americanas, aí nós temos um problema. Porque as leis americanas, o que acontece? Você tem aqui, mais uma vez, o Senado, você tem 53 republicanos e você tem, no caso, 47 democratas. Então o que acontece? Para você, nos Estados Unidos, eles criaram uma forma de balance, que seria filibuster. O filibuster é o seguinte, quando você tem, eles têm a maioria, nós temos a minoria, 51 votos passa a lei. Só que o filibuster é uma forma de você debater o assunto, mas na verdade eles usam como obstrução. A única forma de você evitar o filibuster é se você tiver 60 senadores. Se você tiver 60 votos, então o filibuster não existe. Ele sai do jogo. Ele acaba. Mas nós não temos 60. Então, se o Trump quiser passar uma lei, ele terá de negociar com o Centrão. Senão a lei não passa. Mas, Fábio, você tem a maioria. A maioria não importa. Por quê? Porque o filibuster não vai deixar a lei passar. Mas como assim não vai deixar? Eles vão bloquear as leis. Então, se o presidente Donald Trump... Vamos falar uma coisa maluca. O presidente Donald Trump queria proibir o aborto. Não passa. Porque eles irão entrar no filibuster e essa lei não será aprovada, mesmo com maioria. Então, os Estados Unidos criaram isso aí. Nas indicações, não pode usar filibuster. Então, nas indicações, filibuster não vai ser usado. Porque em 2010, 2014, os democratas tiraram isso. O presidente Donald Trump, ele pode fazer algo que os democratas quiseram fazer. Olha só o que aconteceu para vocês entenderem uma coisa. Vamos entender. O filibuster é aquela ação onde você bloqueia o negócio, né? Então, o que acontece? Nas eleições passadas, não na eleição passada, mas no governo passado, eles quiseram acabar com o filibuster. Por quê? Porque nós tínhamos... no governo Biden, nós tínhamos a direita, né, que é o Trump, e com o Biden, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 50 senadores da direita e nós tínhamos 50 senadores
da esquerda. Isso aí lá no primeiros anos do Biden, né? O primeiro ano do Biden. Então, o que acontece? Quando você está 50-50, então o que acontece? A Kamala Harris, ela vira o mais um. Então, ele estava na vantagem. Aí depois nós perdemos um Senado e ficou 49-51. 51, né? Ficou assim. Então agora eles poderiam terminar com o filibuster. Fábio, por que eles podiam terminar com o filibuster? Por quê? Porque qualquer lei que eles quisessem criar, com 50 você usa o filibuster, eles não conseguem passar a lei. Porque esse filibuster bloqueia as leis. Então o que os democratas quiseram fazer? Eles quiseram terminar com o filibuster. E como é que eles iam terminar com o filibuster? Você precisa de 51 votos para terminar com o filibuster. Mas aí você tinha 2 democratas, que eu esqueci o nome deles, que eles votaram contra. Então eles são considerados dinos. Então se tiver 2 democratas que votaram contra. Por quê? Porque se esses 2 democratas tivessem votado a favor, filibuster teria caído, e aí todas as leis que o Biden queria passar, mesmo com 50 senadores somente, passariam todas as leis. Passariam, porque ele acabaria com a regra dos 60. Não teria mais regra dos 60. Então isso foi o que eles tentaram. Então 48 senadores de esquerda lutaram para simplesmente acabar com o filibuster. Por exemplo, sem o filibuster, eles podem botar mais juízes da Suprema Corte. O democrata pode falar, nós temos 6 juízes republicanos, 3 juízes democratas, então vamos botar mais juízes. Vamos botar 3 juízes agora democratas. Eles podiam fazer esse montão de merda, mas não conseguiram. O problema é que os republicanos podem fazer isso. Entendeu? Os republicanos, eles podem agora falar, já que os democratas queriam fazer isso, né? Os democratas, eles queriam fazer isso com o Biden, e eles tiveram. Então, nós podemos fazer. A gente agora, se nós temos 53, nós podemos perder 3 e, assim mesmo, conseguir acabar com o filibuster. Aí, o que acontece? Com 50 votos, a gente pode criar qualquer lei. Proibir aborto, qualquer lei poderia fazer. Eu sou contra. Eu sou contra a gente terminar com o filibuster. Por quê? Porque hoje são os republicanos, amanhã são os democratas. Se você termina com isso hoje, amanhã você pode pagar um grande preço por isso. Por exemplo, os democratas tentaram terminar isso há 3 anos atrás. Se eles tivessem terminado com o filibuster, hoje o presidente Donald Trump, com 53, teria muito mais poder do que eles tiveram. Porque ele poderia passar qualquer lei. O ponto disso aqui tudo, tentar explicar para você a política americana, é que mesmo o Trump, com a maioria, ele precisa negociar qualquer lei. Se o Trump não negociar leis, ele não passa nenhuma lei. Nenhuma lei vai passar se presidente Donald Trump não negociar com o Centrão. Não passa. Nenhuma lei. Ele vai precisar de 60. Ele vai precisar de 7 do Centrão para votar com ele. E olha que o Bolsonaro, que eles estão xingando o Bolsonaro de frouxonário, que Bolsonaro está fazendo acordos com o Centrão, o Bolsonaro só tem 14. O Bolsonaro só tem 14 senadores. O Bolsonaro só tem 14 senadores e o Bolsonaro ele precisa fazer acordos com o Centrão. O Donald Trump tem 53 senadores e ele continua tendo que fazer acordos com o Centrão. Então,